Diego Maradona está conosco aqui também. Obrigado, Diego, pela participação, fazendo grande entrevista. E ele faz um questionamento aqui, ó. Gostaria de ouvir a opinião do próprio Marcão sobre o que ele pensa da emenda impositiva, uma vez que ele tem experiência legislativa e pode dar uma opinião detalhada. Geraldo, emenda impositiva. A gente escuta muito um disse-me-disse, a cidade... Eles não conseguiram passar a informação do que é uma emenda impositiva e do que é uma emenda parlamentar. Muitos não sabem, eu acredito que a maioria da população não sabe a diferença da emenda impositiva para a emenda parlamentar. Vamos falar de emenda? Quase todas as grandes obras de Pará de Minas, elas foram feitas através de emendas de deputados. Mas colocando essa situação de emenda impositiva e emenda parlamentar, a emenda parlamentar, muitos não sabem, mas o próprio vereador já tem. Eu tenho certeza que se perguntar na Câmara, a maioria não sabe que tem. Mas a emenda parlamentar você tem, porque você tem no orçamento as subvenções. Você pode fazer essa manipulação nas subvenções. Mas como um diferencial, né? A emenda, por exemplo, uma subvenção, o prefeito paga se quiser. Exatamente. Se ele for com a cara de quem vai receber. É por isso que existe... ou então diz que não tem orçamento. É por isso que essa diferença que eu estou colocando então, da impositiva para a emenda parlamentar. A emenda impositiva, ela pode e vai dar uma autonomia para o vereador que até então na Constituição não é dele, que é gerir o caixa da prefeitura em algumas áreas. Só que, eu até vi algumas entrevistas, o vereador que toma porrada, realmente, o vereador que toma porrada. Só que no momento que nós estamos hoje, essa emenda impositiva está sendo discutida, eu já falo aqui com toda a tranquilidade do mundo, ela não será aprovada. Eu posso estar muito enganado, mas pelo que eu conheço da Câmara Municipal, a emenda impositiva não será aprovada. A população pode ficar tranquila. Vamos ter uma audiência pública agora, se eu não me engano, dia 20, né? Mas a emenda não será aprovada. Independente do que acontecer na audiência pública, a emenda não será aprovada. Não vai ter os votos para aprovar a emenda. Mas tudo pode mudar, principalmente depois desse dia 20. O vereador vai ter essa autonomia no entorno, vamos colocar abaixo, em torno de R$2 milhões por mandato. Por mandato, isso colocando baixo. Eu acredito que seja um pouco mais, porque quando essa emenda impositiva veio para a Câmara... A conta feita pelo Vinícius aqui seria em torno de 423 mil ano. Se então, for 1,2%, mas o último projeto que teve na Câmara, essa discussão, se eu não me engano, era 1,5%. Então, colocar em torno de R$500 mil ano para o vereador destinar isso para a prefeitura. Para o vereador e para o seu eleitor, é o que nós falamos lá, isso é ótimo. Isso é ótimo. Quando a gente se fala quando está lá dentro, isso é muito bom. É muito bom o vereador ter essa autonomia para conseguir levar para a sua base eleitoral, conseguir levar para os seus eleitores. Isso é maravilhoso para ele. E maravilhoso para os seus eleitores e para a sua comunidade ali em si. Hoje a Câmara, igual na última entrevista falei, está bem eclética. Cada vereador poderia mandar um pouquinho para a sua comunidade. Só que será que isso iria resolver o problema da comunidade pelo desgaste que estamos tendo e essa interferência no poder executivo que isso pode gerar? Pois é, mas tem uma questão aí, Marcão, você citou a Constituição. A Constituição de 88 para cá, as leis já mudaram muito. E hoje nós temos a emenda, tanto no Congresso Nacional, quanto nas Assembleias Legislativas, como nas Casas Legislativas dos municípios. Já mudou isso também. Primeiro ponto. E segundo, não é o vereador que vai gerir o orçamento. Quem continua gerindo o orçamento é o prefeito. Ele só indica. O prefeito é que vai repassar e vai pedir a prestação de contas, e o vereador também tem o dever de fiscalizar. E da mesma forma, se for uma obra, é o prefeito que vai licitar, que vai escolher o melhor preço e que vai fiscalizar com a equipe dele e vai fazer. Mas a gestão desse 1,5 passa a ser da Câmara, porque é a Câmara que vai indicar o que o prefeito... Não, ela indica, mas então tinha autonomia para fazer. A Câmara faz indicação. A gestão do dinheiro continua sendo a prefeitura que faz. Mas não deixa de ser uma interferência no orçamento da prefeitura, porque até então a prefeitura manda o orçamento todo ano, a Câmara tem que estudar o orçamento, aprovar, fazer algumas emendas ou não. A partir desse momento, 1,5%, a Câmara tem essa obrigação do prefeito falar o que a Câmara vai fazer. Ótimo. É uma situação que é de se pensar nesse momento. Eu quero deixar bem claro, uma situação grave que nós ainda não temos respostas. Eu até vi um vídeo do vice-prefeito Luiz Lima sobre a situação da dívida da prefeitura. Porque até então, a população está sem saber a real dívida da prefeitura.
prefeito Inácio Franco falou que a dívida é gigantesca. O prefeito Elias Diniz fala que deixou, se não me engano, 113 milhões em caixa. Mas são situações diferentes. O Luiz Lima fala que esses 300, eu entendi perfeitamente a forma que o vice-prefeito colocou sobre essas dívidas fundadas e infundadas, dívida a longo prazo, a curto prazo e principalmente dívida de convênios. Como que vai ser gerido esse movimento no caixa da prefeitura? A dívida e o recurso deixado em caixa, o Elias, né, disse aqui que deixaria cerca de 90 milhões, 95 milhões no caixa da prefeitura. Mas aí é aquele que a gente chama de emenda de verba carimbada, né? Para fazer obras. Se o prefeito não quiser fazer, paciência, é direito dele não querer. E as outras dívidas, o próprio Délio chegou a dizer várias vezes na Câmara que, tá todo mundo falando de dívida, mas ninguém mostra a dívida para a gente. O prefeito fala, mas ninguém mostra onde está. E aí surgiu nesse meio tempo, veio aquela questão de uma entrevista coletiva do Inácio, no dia 30 de janeiro, que ele disse, por exemplo, só citar um exemplo, posso citar dois que ele falou na coletiva, que o ARPA foi adquirido em gestão passada, que a gestão passada pagou 2 parcelas, largou o resto para agora. E foi contestado imediatamente pelo presidente do ARPA, o Cristiano Paulino, mostrou com demonstrativo de extratos que todas as 11 parcelas estavam rigorosamente em dia, inclusive a de janeiro desse ano, que já era da gestão do Inácio Franco. Então, você vê que tem um desencontro nisso aí. Talvez a informação não esteja chegando da maneira correta. Sobre os 11 milhões com esses MEP, o próprio Inácio disse nessa mesma coletiva que ele vai primeiro fazer uma auditoria, averiguar os dados, palavras do prefeito na coletiva, vai averiguar, ver se foi gasto, e se for gasto, aí depois é que ele vai ver como pagar. Depois já vem uma outra informação do próprio Délio, que conversou com o prefeito, e o prefeito falou que toda essa dívida aí de quase 30 milhões, que até o final desse mês, início de abril, já vai estar tudo pago. E aí você fica sem saber o que está acontecendo de fato. Eu acho que está faltando transparência de ambos os lados, de qualquer situação. Acho que demora muito. Falei esse vídeo que eu vi do vice-prefeito. Ele poderia ter sido gravado no primeiro dia após a fala do ex-prefeito Elias Diniz, porque a gente sabe que a situação da prefeitura não é boa, a gente sabe que problemas poderiam acontecer, principalmente da forma que foi o período eleitoral. E a gente conhece bem, posso falar isso com tranquilidade, os períodos eleitorais da gestão Elias Diniz foi realmente muito gasto. Eu até vi, o próprio Vinícius Alves fez um requerimento na Câmara para que fizesse esse comparativo do ano 2000 e do ano 2024, de agosto a outubro, com os outros meses, porque vai dar uma discrepância muito grande, porque o prefeito Elias Diniz literalmente abriu a mão na caneta para que obras fossem feitas, consultas fossem liberadas, exames. Então a gente sabe que teve um custo elevado. Só que aí a gente tem que ver essa situação desses 11 milhões com esses MEP. É uma dívida normal? Em janeiro do ano passado, às vezes, virou o ano devendo 11 milhões e que pagou em janeiro. Então, isso que tem que ver e tem que ficar claro para a população de que qual que é a dívida e como que é essa situação. Uma informação de bastidor nesse sentido, que era o que venceu em janeiro e não tinha como a gestão passada pagar, que era referente a dezembro e que tinha que ficar para essa gestão agora pagar. Como eu sei de outros municípios também, que secretários assumiram pastas e aconteceu a mesma coisa. Eles chegaram lá, mas já chegaram cientes que tinham que pagar o que foi os serviços que foram realizados em dezembro naquela sua pasta, porque só vence em janeiro e não tem como o prefeito que encerrou o mandato em 31 de dezembro já pagar isso tudo, porque só vai vencer em janeiro. É isso que nós temos, isso que tem que ficar claro para a população. Não adianta eu simplesmente ir para a imprensa e falar assim, está devendo. Não, eu não deixei devendo. E nós que estamos na ponta aqui, nós que somos pagadores de impostos, nós que vamos no posto de saúde e às vezes não tem médico, nós precisamos saber o porquê que não tem, a real situação, o porquê que não tem. Se tivesse que abrir caixa preta da saúde, tem que abrir.